Meu nome é Mauro Nogueira, tenho 58 anos, e durante 3 meses observei minha esposa entrar no quarto do nosso filho todas as noites, sempre depois que eu adormecia. Quando finalmente instalei uma câmera escondida e vi as gravações, descobri algo que jamais imaginei em 40 anos de casamento. O que vi naquelas imagens mudou completamente tudo o que eu acreditava conhecer sobre minha própria família. Hoje, sentado aqui na varanda da minha casa em Belo Horizonte, Minas Gerais, olhando para as montanhas da Serra do Curral ao longe, ainda sinto um aperto no peito ao lembrar daquela noite de junho de 2023, quando descobri a verdade. Passei a vida inteira acreditando que conhecia cada detalhe da rotina da minha casa, cada segredo da minha família, mas estava enganado, completamente enganado. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Nasci aqui em Belo Horizonte, no dia 15 de março de 1967, bem no coração do bairro Lagoinha, numa casa simples de 3 cômodos onde moravam meus pais, meus 4 irmãos e eu. Meu pai, seu Sebastião Nogueira, trabalhava como motorista de ônibus da linha que ia do centro até o bairro Pampulha. Minha mãe, Dona Aparecida, era costureira e fazia serviços para as madames do Lourdes e do Funcionários, bairros nobres da cidade. A vida não era fácil naqueles tempos. Acordávamos cedo com o barulho dos ônibus passando na rua de paralelepípedos e com o cheiro do café coado na flanela que minha mãe preparava antes das 5 da manhã. O café da manhã era sempre o mesmo: pão com manteiga, às vezes um pedaço de queijo Minas quando dava, e aquele café forte com muito açúcar que esquentava a barriga antes de irmos para a escola. Eu era o terceiro de 5 filhos. Meus irmãos mais velhos, o Geraldo e a Marilda, já trabalhavam quando eu ainda estava no grupo escolar. O Geraldo ajudava meu pai na manutenção dos ônibus da empresa, e a Marilda costurava junto com minha mãe. Os mais novos, a Cleusa e o Juninho, ainda eram pequenos e ficavam em casa enquanto o resto da família batalhava o pão de cada dia. Lembro como se fosse ontem das tardes quentes de Belo Horizonte, quando o sol batia forte no quintal de terra batida onde a gente jogava bola de meia. Não tínhamos bola de verdade, então enrolávamos meias velhas com barbante até formar uma bola que servia para nossos jogos intermináveis. Os gols eram marcados com 2 pedras de cada lado, e a diversão durava até o sol se pôr atrás das montanhas. Minha mãe sempre dizia que eu era o mais quieto dos filhos, o mais observador. Enquanto meus irmãos faziam barulho e corriam pela casa, eu ficava sentado num cantinho vendo ela costurar, observando como suas mãos habilidosas transformavam retalhos de tecido em vestidos bonitos. Ela notava meu interesse e sorria. Maurinho, você tem olhar de quem presta atenção nas coisas. Isso é bom, meu filho. Quem observa aprende mais que quem só fala. A escola ficava a 6 quarteirões de casa, e eu ia caminhando todos os dias com meus irmãos. Estudei na escola estadual Professor Hilton Rocha, até terminar o antigo 2º grau. Não era o melhor aluno da turma, mas também não era dos piores. Gostava especialmente de matemática e desenho técnico. Tinha facilidade com números e adorava fazer plantas baixas e projetos nas aulas de educação artística. Foi em 1983, quando eu tinha 16 anos, que aconteceu algo que mudaria completamente o rumo da minha vida. Meu pai sofreu um acidente de ônibus. Não foi nada muito grave, graças a Deus, mas machucou as costas e ficou afastado do trabalho por 3 meses. Naquela época, o dinheiro que ele recebia pelo afastamento mal dava para pagar as contas básicas da casa. Foi então que Dona Aparecida me chamou para uma conversa séria na cozinha, naquela mesinha de fórmica vermelha, onde a família se reunia para as refeições. Maurinho, você já está grande com 16 anos. Preciso que você me ajude a sustentar essa casa enquanto seu pai está parado. Arrumei um serviço para você na oficina do seu Valdemar, ali na rua de baixo. Você vai trabalhar como ajudante. Não discuti. Naquela época, quando os pais falavam, a gente obedecia sem questionar. No dia seguinte, antes das 7 da manhã,
Eu já estava na oficina mecânica do seu Valdemar, um senhor alto e magro, de bigode grosso, que consertava carros velhos no bairro. A oficina era um galpão simples com chão de cimento manchado de óleo, ferramentas penduradas nas paredes e sempre aquele cheiro forte de graxa e combustível. Comecei fazendo os serviços mais básicos, limpando ferramentas, organizando peças, varrendo o chão no final do dia. Seu Valdemar era um homem sério, mas justo. Pagava pouco, é verdade, mas sempre na data certa. E aos poucos foi me ensinando o ofício. Mauro, mecânica não é só sujar a mão de graxa. É entender como as coisas funcionam, por que uma peça se encaixa em outra, qual a função de cada parafuso. Passei 2 anos trabalhando naquela oficina. Aos poucos fui aprendendo a trocar óleo, fazer revisões básicas, consertar freios. Meu pai melhorou das costas e voltou a dirigir, mas eu continuei na oficina porque o dinheiro extra ajudava em casa. E honestamente, eu tinha descoberto que gostava daquilo. Gostava de entender como um motor funcionava, de identificar um problema só pelo barulho que o carro fazia. Em 1985, quando completei 18 anos, seu Valdemar me promoveu a mecânico de verdade. Não era mais ajudante. Agora eu tinha minha própria bancada de trabalho e atendia clientes sozinho. O salário aumentou, e eu me senti orgulhoso de poder ajudar ainda mais em casa. Minha mãe sempre dizia, cheia de orgulho, meu Maurinho virou um profissional, tem jeito para as coisas. Foi também aos 18 anos que conheci o amor da minha vida. Num sábado à tarde, após o expediente na oficina, fui ao parque municipal com alguns amigos. Era um programa comum. A gente se encontrava lá, ficava conversando, via as meninas passarem. Belo Horizonte era uma cidade mais tranquila naqueles tempos, e o parque municipal era o ponto de encontro da juventude. Foi ali, sentado num banco perto do coreto, que vi pela primeira vez Helena Fonseca. Ela estava com 2 amigas, rindo de algo que uma delas tinha dito. Usava uma saia jeans até o joelho e uma blusa branca simples, e o cabelo castanho caía solto nos ombros. Mas o que mais me chamou a atenção foi o sorriso dela, um sorriso largo e genuíno que iluminava o rosto inteiro. Meu amigo Toninho percebeu que eu estava olhando e deu uma cotovelada nas minhas costelas. E aí, Mauro? Vai ficar só olhando ou vai lá falar com ela? Eu era tímido nessas coisas, sempre fui. Mas algo naquele dia me deu coragem. Levantei, ajeitei a camisa e caminhei até onde elas estavam. Boa tarde, moças. Vocês não querem tomar um guaraná ali na lanchonete? A pergunta saiu mais trêmula do que eu gostaria. Mas saiu. As 2 amigas de Helena riram baixinho. Mas ela me olhou nos olhos e sorriu daquele jeito que fez meu coração acelerar. Pode ser. Por que não? Fomos os 5 até a lanchonete do seu Geraldo, que ficava do lado de fora do parque. Pedi 5 guaranás e conversamos por mais de 1 hora. Descobri que Helena tinha 17 anos, morava no bairro Santo Antônio com os pais e 2 irmãs mais novas, e estudava no Colégio Estadual Central. Ela me contou que queria fazer faculdade de pedagogia, que adorava crianças e sonhava em ser professora. Eu falei sobre meu trabalho na oficina, sobre minha família, sobre como tinha aprendido a profissão com seu Valdemar. Helena ouvia com atenção, fazendo perguntas, parecendo genuinamente interessada. Não era como outras meninas que torciam o nariz quando sabiam que eu era mecânico. Ela parecia achar aquilo interessante, admirável até. Quando o sol começou a se pôr, marcamos de nos encontrar de novo no sábado seguinte, no mesmo lugar. Caminhei de volta para casa com um sorriso no rosto que nem conseguia disfarçar. Minha mãe notou assim que entrei pela porta. Que cara é essa, Maurinho? Parece até que ganhou na loteria. Nos meses seguintes, Helena e eu começamos a namorar oficialmente. Aos sábados, depois do meu expediente que terminava ao meio-dia, eu tomava banho, trocava de roupa e ia encontrá-la. Às vezes íamos ao cinema assistir aos filmes que passavam no Cine Brasil, no centro da cidade. Outras vezes, apenas caminhávamos pela Praça 7, comíamos pastel na feira ou tomávamos sorvete no milkshake da Avenida Afonso Pena. Helena era diferente de todas as meninas que eu tinha conhecido. Ela era estudiosa, inteligente,
mas ao mesmo tempo simples e carinhosa. Vinha de uma família humilde como a minha. Seu pai era cobrador de ônibus e sua mãe trabalhava como auxiliar de limpeza num hospital. Ela entendia a vida que eu levava, os desafios de crescer sem muito dinheiro, a necessidade de trabalhar duro para conquistar as coisas. Depois de um ano de namoro, em 1986, pedi a mão dela em casamento. Fiz isso da forma mais tradicional possível. Fui até a casa dela num domingo à tarde, vestido com minha melhor roupa, e pedi permissão ao seu Roberto, o pai dela, para casar com Helena. Ele me olhou sério por um longo momento, depois estendeu a mão e disse: "Você é um rapaz trabalhador, Mauro. Trate bem da minha filha." Casamos em janeiro de 1987. Eu tinha acabado de completar 20 anos e Helena tinha 19. A cerimônia foi simples, na igreja de São José, no bairro Pampulha, seguida de uma festa no salão paroquial com salgadinhos, refrigerante e um bolo de 3 andares que a mãe dela encomendou com uma confeiteira conhecida. Não tínhamos dinheiro para a lua de mel. Então passamos o fim de semana numa pousada simples em Mariana, cidade histórica a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Começamos nossa vida de casados num apartamento alugado de 2 quartos no bairro Calafate, zona oeste de Belo Horizonte. O aluguel cabia no nosso orçamento apertado e ficava perto tanto da oficina onde eu trabalhava quanto da escola onde Helena tinha conseguido emprego como auxiliar de professora. O apartamento era no 3º andar de um prédio sem elevador, mas era nosso cantinho. E isso era o que importava. Os primeiros anos foram de muito trabalho e economia. Eu continuava na oficina do seu Valdemar, e minha reputação como mecânico estava crescendo. As pessoas começaram a me procurar especialmente, pedindo que eu fizesse os serviços em seus carros. Helena trabalhava de manhã na escola e à tarde fazia um curso técnico em educação infantil que conseguiu, através de uma bolsa da prefeitura. Aos fins de semana, íamos visitar nossas famílias. Um domingo na casa dos meus pais no Lagoinha, outro domingo na casa dos pais dela no Santo Antônio. Minha mãe sempre fazia aquele frango com quiabo que eu adorava, acompanhado de arroz, feijão tropeiro e couve refogada. A mãe de Helena preparava costelinha de porco com mandioca e aquela farofa caprichada que só ela sabia fazer. Em 1989, quando eu tinha 22 anos, aconteceu algo que mudou nossas vidas. Helena descobriu que estava grávida. Lembro da noite em que ela me contou. Chegamos em casa depois do trabalho e ela me chamou para sentar no sofá. Tinha os olhos brilhando de uma forma diferente. "Mauro, tenho uma notícia para você. Vamos ter um bebê." Por um instante fiquei sem reação, processando a informação. Depois, um sorriso enorme abriu no meu rosto. Abracei Helena com tanta força que ela riu e disse que eu ia amassar o bebê. Os 9 meses de gravidez foram uma mistura de ansiedade e alegria. Transformamos o 2º quarto do apartamento, que usávamos como depósito, num quartinho de bebê. Pintei as paredes de azul claro, montei o berço que ganhamos de presente dos meus sogros e colei na parede adesivos de nuvens e estrelas que Helena escolheu numa loja do centro. Helena teve uma gravidez tranquila. Continuou trabalhando até o 8º mês, quando a barriga já estava tão grande que ficava difícil ficar muito tempo em pé. Eu a mimava como podia. Massageava seus pés inchados quando chegávamos do trabalho. Acordava de madrugada para buscar as coisas esquisitas que ela tinha vontade de comer, como goiabada com queijo ou manga verde com sal. Nosso filho nasceu no dia 23 de junho de 1990, numa manhã de quinta-feira chuvosa. O parto foi no Hospital Municipal Odilon Berens. Fiquei do lado de fora da sala de parto, caminhando de um lado para o outro no corredor, até que uma enfermeira saiu e anunciou: "Parabéns, seu Mauro. É um menino saudável." Quando me deixaram entrar e vi Helena segurando aquele serzinho pequenininho enrolado na manta azul, os olhos dela ainda molhados de lágrimas, mas brilhando de felicidade, senti uma emoção que nunca tinha sentido antes. "Conseguimos, Mauro. Fizemos um bebê perfeito." Ela sussurrou. "Nós o batizamos de Lucas.
em homenagem ao avô paterno de Helena, que tinha falecido alguns anos antes. Lucas transformou completamente nossas vidas. As noites viraram uma sucessão de mamadas, fraldas trocadas e choros que precisavam ser acalmados. Mas nada disso importava quando ele abria aqueles olhinhos castanhos e me olhava, ou quando dava aquele sorriso banguela que derretia meu coração. Helena ficou de licença maternidade por 4 meses, e quando voltou ao trabalho, minha mãe se ofereceu para cuidar do Lucas durante o dia. Todos os dias de manhã, antes de ir para a oficina, eu levava o bebê até a casa dos meus pais no Lagoinha, e Helena buscava no final da tarde, depois do trabalho. Naquela época, eu já tinha quase 8 anos de experiência como mecânico e estava ganhando razoavelmente bem. Seu Valdemar, que já estava com quase 70 anos, começou a falar em se aposentar. Um dia, ele me chamou para uma conversa séria no fundo da oficina. Mauro, você é o melhor funcionário que já tive. Aprende rápido, trabalha com capricho, os clientes confiam em você. Estou pensando em me aposentar ano que vem e gostaria de passar essa oficina para você. Não vou dar de graça, claro, mas posso vender num preço que cabe no seu bolso, e você vai pagando aos poucos. Aquela proposta me pegou de surpresa. Ter minha própria oficina era um sonho que eu nem sabia que tinha. Conversei com Helena naquela mesma noite, e ela me incentivou. Mauro, essa é a chance da nossa vida. Você é trabalhador, honesto, competente. Vai dar certo, eu sei que vai. Em 1992, com 25 anos, me tornei oficialmente o dono da oficina Nogueira. Seu Valdemar me vendeu tudo. As ferramentas, os equipamentos, até a clientela que ele tinha construído ao longo de 3 décadas. Fiz um empréstimo no banco para dar uma entrada e combinei de pagar o restante em prestações mensais durante 5 anos. Os primeiros meses como dono da oficina foram desafiadores. Além de fazer o trabalho técnico, agora eu tinha que cuidar da parte administrativa, emitir notas fiscais, pagar fornecedores, controlar estoque de peças, fazer a contabilidade. Helena me ajudava à noite, depois que colocávamos Lucas para dormir. Ela organizava os papéis, fazia os cálculos, enquanto eu explicava cada despesa e cada receita. Mas o negócio prosperou. Minha reputação de mecânico honesto e competente se espalhou pelo bairro e pelos bairros vizinhos. As pessoas gostavam do meu trabalho porque eu não empurrava serviços desnecessários, não trocava peças que ainda estavam boas e sempre cobrava um preço justo. O Mauro não engana ninguém, diziam os clientes. Pode confiar nele. Em 1994, conseguimos comprar nosso primeiro apartamento próprio. Era no mesmo bairro Calafate, mas num prédio melhor, com 3 quartos em vez de 2. Lucas, que agora tinha 4 anos, ganhou um quarto maior, onde colocamos uma estante cheia de livros infantis e brinquedos. Helena decorou tudo com muito carinho, escolhendo cortinas, tapetes e quadrinhos para as paredes. Naquele mesmo ano, contratei meu primeiro funcionário para a oficina. O Júlio, um rapaz de 19 anos do próprio bairro Lagoinha, que tinha vontade de aprender a profissão. Ensinei a ele tudo que seu Valdemar tinha me ensinado anos antes. Júlio, mecânica é questão de paciência e atenção. Cada carro tem sua personalidade, suas manias. Você precisa aprender a ouvir o que o motor está dizendo. Lucas crescia rápido demais. Parecia que foi ontem que ele estava engatinhando pelo apartamento e de repente já estava indo para a escola. Helena o matriculou numa escola municipal perto de casa e todas as manhãs ela o levava antes de ir trabalhar. Ele era uma criança alegre, comunicativa, cheia de energia. Adorava brincar com carrinhos, o que me deixava orgulhoso. Vai ser mecânico igual ao pai, eu brincava. Os anos 90 foram bons para nós. A oficina ia bem. Helena foi promovida a professora titular na escola onde trabalhava. E conseguimos até fazer uma pequena poupança. Compramos um Gol ano 1995, nosso primeiro carro próprio. Antes disso, dependíamos de ônibus para tudo.
Naquela época, nossas vidas tinham uma rotina confortável e previsível. Eu acordava às 6 da manhã, tomava café feito pela Helena, levava Lucas até a escola e seguia para a oficina. Trabalhava até às 6 da tarde, às vezes mais quando tinha algum serviço urgente. Helena terminava mais cedo na escola e buscava Lucas, que ficava na casa da minha mãe até ela chegar. Jantávamos juntos todas as noites, os três em volta da mesinha da cozinha. Helena sempre fazia aquela comida mineira gostosa que aprendi a amar. Feijão tropeiro, frango com quiabo, tutu de feijão, couve refogada. Aos domingos, fazia um prato especial, como leitoa pururuca ou costelinha de porco com mandioca. Depois do jantar, ajudava Lucas com a lição de casa enquanto Helena arrumava a cozinha. Aos sábados à tarde, quando não estava trabalhando, levava Lucas para jogar bola no campinho do bairro. Ele não era muito bom com os pés, meio desajeitado até, mas se divertia correndo atrás da bola com os outros meninos. Eu ficava na beirada do campo conversando com os outros pais, tomando uma cerveja gelada quando o calor apertava. Em 1998, quando Lucas completou 8 anos, Helena e eu recebemos uma notícia inesperada. Ela estava grávida novamente. Não tínhamos planejado ter outro filho. Estávamos satisfeitos com nosso Lucas, mas a vida às vezes nos surpreende. Dessa vez, a gravidez foi um pouco mais complicada. Helena tinha náuseas constantes e passou os 3 primeiros meses vomitando quase tudo que comia. Lucas ficou empolgadíssimo quando soube que ia ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. "Vou ensinar ele a jogar bola, pai. Vou cuidar dele como se fosse meu filho", dizia com aquela seriedade engraçada de criança. Helena e eu nos olhávamos e sorrimos, imaginando os dois brincando juntos. Nossa filha nasceu em fevereiro de 1999, numa tarde quente de verão. O parto foi mais rápido que o de Lucas, e dessa vez eu pude estar dentro da sala, segurando a mão de Helena e vendo tudo acontecer. Quando a bebê saiu chorando forte, vermelha e enrugada, Helena me olhou com lágrimas nos olhos e disse: "É uma menina, Mauro, nossa princesinha." Demos a ela o nome de Beatriz, em homenagem à avó materna de Helena. Beia, como passamos a chamá-la carinhosamente, era uma bebê tranquila, completamente diferente de Lucas, que tinha sido chorão e agitado. Ela mamava bem, dormia a noite toda depois dos 3 meses e só chorava quando tinha algum desconforto real. Lucas assumiu o papel de irmão mais velho com muita seriedade. Ajudava a buscar fraldas, balançava o berço quando Beatriz ficava agitada, cantava musiquinhas que aprendia na escola. Ver os dois juntos era uma das maiores alegrias da minha vida. Com 2 filhos, a vida ficou mais corrida e as despesas aumentaram, mas a oficina estava indo muito bem. Tinha expandido o negócio, alugado o galpão ao lado e contratado mais 2 funcionários. Agora eu não precisava mais colocar a mão na graxa todos os dias. Podia supervisionar o trabalho da equipe e cuidar mais da parte administrativa. Helena voltou a trabalhar depois da licença maternidade, e mais uma vez minha mãe se ofereceu para ajudar com a Beatriz. Minha mãe, Dona Aparecida, tinha se aposentado da costura naquela época e adorava ter os netos em casa. "Esses meninos são a alegria da minha velhice", dizia sempre. Os anos 2000 chegaram com mudanças em nossas vidas. Lucas entrou na adolescência e começou a ficar mais quieto, mais fechado no quarto. Era normal, eu sabia, mas sentia falta dos tempos em que ele tagarelava sem parar, contando tudo sobre seu dia na escola. Agora ele respondia com monossílabos, dava de ombros quando perguntávamos sobre as aulas. Beatriz, ao contrário, era uma tagarela. Começou a falar cedo e não parava mais. Contava histórias inventadas, cantava músicas que aprendia na escola, fazia milhões de perguntas sobre tudo. "Pai, por que o céu é azul? Pai, para onde vai o sol quando escurece? Pai, por que os carros andam?" Eu tentava responder da melhor forma possível, mesmo quando não sabia muito bem a resposta. Em 2004, Lucas entrou no ensino médio. Tinha se tornado um rapaz alto, magro, de óculos, mais parecido com o lado da família da Helena do que comigo.
Continuava não sendo muito bom em esportes, mas era um excelente aluno, especialmente em matemática e física. Acho que vou fazer engenharia, ele nos disse um dia no jantar. Senti um orgulho imenso. Meu filho ia fazer faculdade, algo que eu nunca pude fazer. Naquela época, já tínhamos uma vida confortável. A oficina tinha 4 funcionários e atendia uma média de 15 carros por semana. Compramos um apartamento maior, de 4 quartos, no bairro Buritis, uma região mais valorizada de Belo Horizonte. Cada filho tinha seu próprio quarto, e ainda sobrava um que transformamos em escritório onde Helena corrigia provas e eu fazia a contabilidade da oficina. Mas foi também nesse período que comecei a notar pequenas mudanças em Lucas. Ele estava mais distante, mais irritadiço. Fechava-se no quarto assim que chegava da escola e só saía para jantar. Mal conversava durante as refeições, respondia com grunhidos quando tentávamos puxar assunto. Achei que era só fase da adolescência, aquela necessidade de privacidade e independência que todos os jovens têm. Helena estava mais preocupada do que eu. Mauro, tem algo errado com o Lucas. Ele não é mais o menino comunicativo que era. Acho que precisamos conversar com ele e descobrir o que está acontecendo. Mas eu, na minha ignorância, achava que estava tudo bem. Deixa o menino, Helena. Adolescente é assim mesmo. Passa. Em 2006, Lucas se formou no ensino médio com notas excelentes e passou no vestibular para a engenharia mecânica na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Foi uma festa em casa. Meus pais vieram, os pais de Helena, meus irmãos, todos comemorando a conquista do meu filho. Eu me sentia realizado vendo que tinha conseguido dar a ele oportunidades que eu nunca tive. Beatriz, com 7 anos, adorava o irmão. Seguia Lucas pela casa, queria fazer tudo o que ele fazia, imitava seus gestos. Lucas era paciente com ela, diferente de como era conosco. Com a irmãzinha, ele voltava a ser aquele menino doce e atencioso. Brincava com ela, ajudava nos deveres de casa, lia historinhas antes de dormir. A entrada de Lucas na universidade deveria ter sido motivo apenas de alegria, mas trouxe também novos desafios. Ele precisava pegar ônibus até o campus da Pampulha todos os dias, o que significava mais de 1 hora de viagem. Chegava em casa cansado, fechava-se no quarto para estudar. Seus horários eram irregulares. Às vezes tinha aula de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite. Foi nesse período que notei que Lucas estava ainda mais distante. Passava os fins de semana trancado no quarto, dizendo que precisava estudar. Recusava convites para almoços em família para sair conosco. Tenho muito trabalho da faculdade. Era sempre a desculpa. E eu, ingênuo, acreditava. Helena insistia que havia algo errado. Mauro, o Lucas está diferente. Não é só cansaço da faculdade. Tem alguma coisa que ele não está nos contando. Mas eu minimizava suas preocupações. Você está exagerando, Helena. Ele está virando homem, precisa do espaço dele. Engenharia é puxado mesmo, o menino tem que estudar muito. Em 2008, quando Lucas estava no 3º semestre da faculdade, aconteceu algo que me chamou a atenção. Numa manhã de sábado, entrei no quarto dele para buscar um livro que eu tinha emprestado e encontrei vários frascos de remédios na mesa de cabeceira. Peguei um deles e li o rótulo. Fluoxetina. Não fazia ideia do que era aquilo. Esperei Lucas voltar da faculdade à tarde e perguntei sobre os remédios. Ele ficou branco, visivelmente desconfortável. São só vitaminas, pai. O médico receitou porque eu estava com anemia. A explicação não me convenceu, mas não insisti. Talvez devesse ter insistido. Talvez tudo poderia ter sido diferente se eu tivesse prestado mais atenção. Os meses seguintes foram marcados por uma tensão crescente em casa. Lucas estava cada vez mais isolado, mais pálido, mais magro. Helena tentava convencê-lo a comer mais, preparava os pratos favoritos dele, mas Lucas apenas beliscava a comida e dizia que não estava com fome. Estou bem, mãe. Só estressado com as provas da faculdade. Beatriz, que agora estava com 9 anos, também notava que algo estava diferente com o irmão. Pai, o Lucas não brinca mais comigo. Ele fica sempre triste no quarto. Ela me disse uma noite, com aquela preocupação genuína de criança.
Dei um abraço nela e disse que o irmão estava apenas ocupado com os estudos. Mas no fundo comecei a perceber que Helena e Beatriz estavam certas. Algo realmente estava errado. Foi em setembro de 2008 que tudo desmoronou. Numa quinta-feira à noite, voltei da oficina mais cedo que o normal porque tinha cancelado alguns compromissos. Quando entrei em casa, encontrei Helena sentada no sofá da sala, chorando compulsivamente. Beatriz estava na casa da minha mãe. Então estávamos apenas nós dois. O que aconteceu? Alguém morreu? Perguntei assustado, correndo até ela. Helena levantou o rosto molhado de lágrimas e me entregou um papel amassado. Encontrei isso no lixo do banheiro que o Lucas usa. Leia. Peguei o papel com as mãos trêmulas. Era uma receita médica em nome de Lucas Nogueira, prescrita por um psiquiatra. Os medicamentos listados eram fluoxetina, clonazepam e risperidona. Embaixo da receita havia uma anotação manuscrita do médico. Paciente apresenta quadro depressivo grave com ideação suicida. Necessário acompanhamento rigoroso. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Ideação suicida. Meu filho, meu Lucas, pensava em tirar a própria vida. Como isso era possível? Como eu não tinha percebido? Desde quando você sabe disso? Perguntei a Helena com a voz embargada. Acabei de descobrir. Ele tinha jogado a receita no lixo, mas eu vi quando fui limpar o banheiro. Mauro, nosso filho está doente e a gente não percebeu. Que tipo de pais somos? Helena recomeçou a chorar, e eu a abracei, mas por dentro estava sentindo uma mistura de medo, culpa e desespero. Esperamos Lucas chegar da faculdade. Quando ele entrou pela porta, viu nossos rostos e imediatamente entendeu que sabíamos. Tentou ir direto para o quarto, mas o chamei. Lucas, precisamos conversar. Agora. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia, resultado do medo que estava sentindo. Ele sentou na poltrona de frente para nós, olhando para o chão, as mãos tremendo levemente. Helena mostrou a receita. Filho, encontrei isso no lixo. Por que você não nos contou que estava se consultando com um psiquiatra? Por que não disse que estava passando por isso? Lucas ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Porque eu tinha vergonha. Porque vocês iam achar que eu era fraco, que não conseguia lidar com a vida. Porque não queria decepcionar vocês. Decepcionar a gente? Repeti incrédulo. Lucas, você é nosso filho. A única coisa que nos decepciona é você sofrer sozinho e não confiar em nós para ajudar. Quando isso começou? Há quanto tempo você está se sentindo assim? Ele levantou os olhos e vi que estavam vermelhos, inchados. Desde o primeiro ano do ensino médio, mais ou menos. Comecei a me sentir vazio, sem vontade de fazer nada. Achei que ia passar, que era só uma fase ruim. Mas foi piorando. Na faculdade ficou insuportável. Tem dias que eu não consigo levantar da cama. Dias que penso em acabar com tudo. Helena soluçou alto, cobrindo a boca com as mãos. Eu me forcei a manter a compostura, embora por dentro estivesse me despedaçando. E o psiquiatra? Quando começou o tratamento? Há 6 meses. Procurei o serviço de psicologia da universidade porque não aguentava mais. Eles me encaminharam para um psiquiatra que começou a me medicar. Por isso aqueles remédios que você viu, pai. Não eram vitaminas. Eram antidepressivos e ansiolíticos. Passamos horas conversando naquela noite. Lucas abriu seu coração de uma forma que nunca tinha feito antes. Contou sobre a ansiedade constante, sobre o sentimento de inadequação, sobre como se sentia um fracasso apesar das boas notas. Disse que acordava todos os dias sem vontade de viver, que precisava fazer um esforço imenso só para sair da cama. Muitas noites eu fico acordado pensando em formas de acabar com tudo. Já cheguei a escrever cartas de despedida para vocês, para a Bia, mas sempre acabo rasgando. Não consigo fazer isso com vocês, mas também não consigo continuar assim. Estou cansado de me sentir assim, pai. Tão cansado. Aquelas palavras me cortaram como facas. Meu filho estava pedindo ajuda há anos, e eu tinha sido cego demais para ver. Filho,
A partir de agora, você não está mais sozinho nisso. Vamos enfrentar isso juntos, como família. Você vai continuar o tratamento com o psiquiatra. E nós vamos estar aqui para o que você precisar. Não tem vergonha nenhuma em estar doente. Depressão é uma doença como qualquer outra. Helena se levantou e abraçou Lucas com força. Meu filho, me desculpe por não ter percebido antes. Eu sabia que tinha algo errado, mas não imaginei que fosse tão grave. Não imaginei que você estava sofrendo tanto. Me perdoe, filho. Nós três ficamos abraçados por um longo tempo, chorando juntos. Quando Beatriz chegou da casa da minha mãe mais tarde, a encontramos mais calma. Decidimos não contar a ela os detalhes do que estava acontecendo com Lucas. Ela era ainda muito nova para entender a gravidade da situação. Dissemos apenas que o Lucas estava um pouco doente e precisava de nossa compreensão e carinho. Os meses seguintes foram de ajuste e aprendizado. Marquei uma consulta com o psiquiatra de Lucas, o Dr. Fernando Carvalho, e fui junto numa sessão para entender melhor o quadro dele. O médico me explicou que Lucas tinha depressão grave, possivelmente desencadeada por uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Seu filho está respondendo bem à medicação, mas o tratamento é longo. Depressão não tem cura rápida, é um processo. Ele vai precisar continuar tomando os remédios por pelo menos 1 ano, e é importante que ele faça psicoterapia também. O apoio familiar é fundamental nesse processo. Aprendi muitas coisas naqueles meses. Aprendi que depressão não é frescura, não é falta de força de vontade. É uma doença química do cérebro, tão real quanto diabetes ou pressão alta. Aprendi a identificar os sinais de piora, os momentos em que Lucas precisava de mais atenção. Aprendi a ouvir mais e julgar menos. Helena se tornou uma especialista no assunto. Lia tudo o que encontrava sobre depressão, participava de grupos de apoio para familiares, conversava com outros pais que passavam pela mesma situação. Ela adaptou a rotina da casa para deixar o ambiente mais leve para Lucas, evitava cobranças excessivas, celebrava pequenas conquistas. Lucas continuou na faculdade, mas em ritmo mais lento. Trancou algumas matérias para diminuir a carga de estudos. O psiquiatra tinha recomendado que ele não se sobrecarregasse enquanto o tratamento estava em fase inicial. Não tem pressa, filho, eu dizia sempre. A faculdade não vai fugir. O importante agora é você ficar bem. Aos poucos vimos melhoras. Pequenas no início, quase imperceptíveis. Lucas começou a sair do quarto com mais frequência, a participar dos jantares em família, a conversar um pouco mais. Ainda tinha dias ruins, dias em que voltava aquela apatia, aquele olhar vazio. Mas os dias bons foram ficando mais frequentes que os ruins. Beatriz foi uma surpresa nesse processo todo. Mesmo sem entender exatamente o que estava acontecendo, ela se tornou uma fonte de alegria para o irmão. Entrava no quarto dele com desenhos que fazia na escola, contava historinhas engraçadas, colocava músicas para dançarem juntos. Lucas sorria para ela de uma forma que não sorria para mais ninguém. A Bia é minha terapia, ele me disse uma vez. Quando ela está perto, eu esqueço um pouco da tristeza. Ela me faz querer melhorar, sabe? Para poder brincar com ela, para estar presente na vida dela. Aquilo me emocionou profundamente. A ligação entre meus 2 filhos era mais forte do que eu imaginava. Em 2009, Lucas completou 1 ano de tratamento. O psiquiatra reduziu a dosagem dos medicamentos gradualmente, mantendo apenas o antidepressivo em dose menor. Lucas estava visivelmente melhor. Tinha voltado a ganhar peso. O rosto estava com mais cor. Os olhos tinham recuperado aquele brilho que eu achava que nunca mais veria. Pai, quero agradecer por não ter desistido de mim, ele me disse numa tarde em que estávamos os 2 na varanda do apartamento. Naqueles dias ruins, quando eu não conseguia nem sair da cama, você e a mãe estavam lá. Vocês não me julgaram, não me chamaram de fraco, só me apoiaram. Se não fosse por vocês, eu não sei se estaria aqui hoje. Abracei meu filho com força, sentindo a gratidão misturada com o alívio de tê-lo ali, vivo, melhorando. Você é meu filho, Lucas.
Eu jamais vou desistir de você. Não importa o que aconteça. Estamos juntos sempre. Entendeu? A vida seguiu seu curso. Lucas voltou ao ritmo normal da faculdade e estava indo bem nas matérias. Beatriz entrou na adolescência e se tornou uma jovem inteligente, carinhosa, muito parecida com a mãe. A oficina continuava prosperando. E Helena tinha se tornado coordenadora pedagógica na escola onde trabalhava. Em 2011, aconteceu algo que trouxe alegria renovada para nossa casa. Lucas conheceu uma moça. Ele a trouxe para jantar num sábado, apresentando-a timidamente como Fernanda, uma colega de faculdade. Ela era simpática, educada, e o jeito como olhava para meu filho mostrava que havia algo especial ali. Nos meses seguintes, vimos Lucas mais feliz do que tinha estado em anos. Fernanda parecia fazer bem para ele. Saíam juntos nos fins de semana, estudavam juntos na biblioteca da universidade, riam muito quando estavam um ao lado do outro. Helena e eu observávamos aquilo com gratidão, sabendo que nosso filho tinha encontrado alguém que o fazia bem. Lucas se formou em engenharia mecânica em 2012. Com 2 anos de atraso em relação à turma original, mas se formou. A cerimônia de colação de grau foi emocionante. Quando chamaram o nome dele e ele subiu ao palco para receber o diploma, Helena e eu choramos de orgulho. Tudo pelo que tínhamos passado, todos os momentos difíceis, tinham valido a pena. Ele conseguiu um emprego numa empresa de consultoria em engenharia logo depois da formatura. O trabalho pagava bem e tinha bons benefícios. Lucas finalmente estava construindo sua vida, realizando seus sonhos. E o melhor de tudo, continuava fazendo acompanhamento psicológico regular e tomando a medicação conforme orientação médica. Beatriz, nessa época com 13 anos, estava no ensino fundamental e era uma das melhores alunas da turma. Diferente do irmão, ela era extrovertida, tinha muitos amigos, participava de todas as atividades da escola, fazia parte do grêmio estudantil, do time de vôlei, do coral. Helena brincava que precisava de uma agenda só para acompanhar os compromissos da filha. Em 2013, Lucas e Fernanda se casaram. Foi uma cerimônia bonita numa capela no bairro Mangabeiras, seguida de uma festa no salão de eventos de um clube. Quando vi meu filho parado no altar esperando a noiva entrar, vestido de terno escuro, o cabelo bem penteado, sorrindo daquele jeito sereno, pensei em como quase o tínhamos perdido anos antes. Mas ali estava ele, vivo, feliz, começando uma nova fase da vida. O casal alugou um apartamento no bairro Savassi, perto do trabalho de Lucas. Fernanda tinha se formado em administração e trabalhava numa empresa de recursos humanos. Eles vinham jantar conosco todo domingo e a casa ficava alegre com as conversas, risadas e histórias que Lucas contava sobre o trabalho. Os anos seguintes foram tranquilos e felizes. A oficina continuava bem e em 2015 consegui realizar um sonho. Comprei um terreno num condomínio fechado no bairro Belvedere, área nobre de Belo Horizonte, e construí uma casa. Não era uma mansão, mas era espaçosa, com 4 quartos, uma sala ampla, cozinha grande e um quintal com churrasqueira. Helena decorou a casa com muito carinho. Escolheu cada móvel, cada cortina, cada quadro nas paredes. O quarto dela e meu tinha uma varanda de onde se via a Serra do Curral ao longe. Beatriz ganhou um quarto enorme com banheiro privativo e um closet que ela adorou. Deixamos um quarto sempre preparado para quando Lucas e Fernanda quisessem dormir lá. Em 2017 recebemos a melhor notícia. Íamos ser avós. Fernanda estava grávida de 3 meses. Lucas estava radiante, ansioso, um pouco nervoso também. Pai, será que vou ser um bom pai? E se eu não souber cuidar direito do bebê? Ri e coloquei a mão no ombro dele. Filho, ninguém nasce sabendo, a gente aprende no dia a dia. E você tem um coração enorme, vai ser um pai maravilhoso. O neto nasceu em setembro, um menino que recebeu o nome de Gabriel. Quando seguramos aquele bebezinho pela primeira vez, Helena e eu nos olhamos com os olhos marejados. Éramos avós. Tínhamos chegado nessa fase da vida que sempre nos pareceu tão distante. Gabriel tinha os olhos claros da mãe e o nariz do Lucas. Era perfeito.
Beatriz, com 18 anos, estava terminando o ensino médio e já tinha passado no vestibular para psicologia na PUC Minas. Quero ajudar pessoas como ajudaram o Lucas. Ela explicou quando perguntei por que tinha escolhido essa carreira. Fiquei orgulhoso da sensibilidade e da maturidade da minha filha. A rotina da nossa casa mudou com a chegada do Gabriel. Lucas e Fernanda traziam o bebê para passar os fins de semana conosco quase todo mês. Helena estava completamente apaixonada pelo neto. Fazia papinhas caseiras, tricotava roupinhas, cantava canções de ninar. Eu montei um berço portátil no quarto de hóspedes para quando eles dormissem lá. Foram anos maravilhosos. A família estava unida. Todos estavam bem de saúde, havia paz na casa. Eu já tinha 61 anos em 2018 e comecei a pensar em me aposentar. A oficina estava nas mãos de um gerente competente, o Júlio, aquele mesmo rapaz que eu tinha contratado como ajudante 24 anos antes e que agora era praticamente meu sócio. Helena tinha se aposentado da escola em 2016, depois de mais de 30 anos dedicados à educação. Agora ela ocupava seu tempo cuidando da casa, fazendo trabalho voluntário numa ONG que ajudava crianças carentes e, claro, mimando o neto sempre que podia. Éramos felizes. Ou pelo menos eu achava que éramos. Foi em outubro de 2020 que comecei a notar algo estranho. Lucas, Fernanda e Gabriel tinham vindo jantar num domingo, e depois que eles foram embora, Helena ficou estranhamente quieta. Ela que sempre era falante depois das visitas deles, comentando sobre como o Gabriel tinha crescido, sobre as novidades que Lucas contava, naquela noite ficou em silêncio. "Está tudo bem?" Perguntei quando estávamos nos preparando para dormir. "Você está muito quieta hoje." Helena me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. "Está tudo bem, Mauro. Só estou cansada." Aceitei a explicação e não pensei mais nisso. Nas semanas seguintes, percebi que Helena estava agindo de forma diferente. Ela, que sempre foi uma pessoa de rotinas fixas, começou a mudar seus horários. Acordava mais cedo que o normal. Ficava horas trancada no quarto de hóspedes fazendo Deus sabe o quê. Quando eu perguntava, ela dizia que estava organizando coisas velhas, doando roupas, arrumando armários. Uma noite acordei e percebi que Helena não estava na cama. Olhei o relógio na mesinha de cabeceira. 3 horas da manhã. Levantei e a procurei pela casa. Encontrei-a no quarto que tinha sido da Beatriz antes dela se mudar para um apartamento próprio perto da faculdade. Helena estava sentada na cama, olhando para o celular, com uma expressão concentrada. "Helena, o que você está fazendo acordada a essa hora?" Ela deu um pulo visivelmente assustada e rapidamente trancou a tela do celular. "Nossa, Mauro, você me assustou. Não consegui dormir. Vim aqui para não te acordar." A explicação fazia sentido, mas algo no jeito dela me deixou desconfortável. Voltamos para o quarto e ela logo pegou no sono, mas eu fiquei acordado por um longo tempo pensando. Eram pequenas coisas, detalhes que isoladamente não significavam nada, mas juntos formavam um padrão estranho. Helena mais quieta, mais distante, acordando de madrugada, passando o tempo sozinha em quartos vazios. Alguns dias depois, notei que ela estava passando muito tempo no quarto do Lucas. Nosso filho não morava mais conosco há anos, mas mantínhamos o quarto dele praticamente intacto, com suas coisas de infância e adolescência. "Estou fazendo uma faxina geral", Helena explicou quando perguntei. "Esses quartos acumulam muita poeira." Mas a faxina se repetia toda semana. E não era durante o dia, quando seria normal fazer limpeza. Era à noite, depois que eu ia dormir. Eu acordava no meio da madrugada e percebia que Helena não estava na cama. Ia verificar e a encontrava no quarto do Lucas. Às vezes apenas sentada na cama dele. Outras vezes mexendo nas gavetas, no armário. "Helena, está acontecendo alguma coisa que você não está me contando?" Perguntei numa manhã, durante o café. "Você tem estado estranha ultimamente. Está tudo bem com você? Está se sentindo mal de algo?" Ela negou com veemência, dizendo que estava tudo ótimo, que eu estava imaginando coisas. Tentei acreditar. Tentei mesmo. Mas a sensação de que algo estava errado não me deixava em paz.
Comecei a prestar mais atenção em seus comportamentos. Percebi que ela checava o celular compulsivamente e sempre se afastava quando ia atender ligações. Perguntei se estava tudo bem com a família dela, se alguém estava doente. Não, está tudo ótimo com todo mundo. Por que você está tão preocupado? Em dezembro de 2020, durante a ceia de Natal na nossa casa, notei que Helena mal comeu. Ela que sempre caprichava na comida das festas, preparando pernil, farofa, salpicão, arroz com passas. Naquele ano parecia distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Lucas também percebeu e me puxou para um canto. Pai, a mãe está bem? Ela está muito estranha hoje. Dei de ombros tentando parecer despreocupado. Acho que está apenas cansada da correria de preparar tudo. Você sabe como é em época de festas. Mas por dentro, minha preocupação estava crescendo. Depois do Natal, as idas noturnas de Helena ao quarto do Lucas se intensificaram. Era quase toda noite agora. Eu acordava sozinho na cama, ia verificar, e lá estava ela, no quarto dele. Às vezes estava apenas sentada, olhando para as paredes. Outras vezes, mexia nas coisas antigas dele. Pegava cadernos velhos, olhava fotos. Uma noite, entrei no quarto sem fazer barulho e a vi chorando, segurando um álbum de fotos antigo. Eram fotos do Lucas quando era criança. Helena, o que está acontecendo? Por favor, me conte, você está me assustando. Ela enxugou as lágrimas rapidamente e fechou o álbum. Desculpe, Mauro. É só saudade. Saudade de quando as crianças eram pequenas e estavam sempre aqui em casa. Aquela explicação me pareceu insuficiente. Mas o que mais eu poderia dizer? Abracei minha esposa e a levei de volta para nosso quarto. Mas uma semente de desconfiança tinha sido plantada. O que realmente estava acontecendo? Por que aquela fixação no quarto do nosso filho? Em janeiro de 2021, a situação ficou ainda mais estranha. Comecei a ouvir barulhos no quarto do Lucas durante a madrugada. Não eram barulhos altos, mas suficientes para me acordar. Eram como se alguém estivesse arrastando móveis, abrindo e fechando gavetas. E sempre, quando ia verificar, encontrava Helena lá. Decidi conversar com Lucas sobre isso. Liguei para ele num dia que Helena tinha saído para fazer compras. Filho, tem algo sobre você que eu deveria saber? Algo do passado que possa estar incomodando sua mãe? Lucas ficou confuso com a pergunta. Do que você está falando, pai? Não entendi. Expliquei sobre o comportamento estranho de Helena, sobre as idas noturnas ao quarto dele, sobre como ela passava horas mexendo nas coisas antigas. Lucas ficou em silêncio por um momento, depois disse: Pai, acho que você deveria conversar diretamente com a mãe, perguntar o que está acontecendo. Ela sempre foi transparente com a gente. Se tem algo errado, ela vai contar. Mas quando tentei ter essa conversa com Helena, ela se fechou. Disse que estava tudo bem, que eu estava exagerando, que era apenas uma fase dela de nostalgia. Mauro, depois que os filhos crescem e saem de casa, a gente fica assim mesmo. É natural sentir saudade dos tempos em que eles eram pequenos. Queria acreditar. Realmente queria. Mas havia algo nos olhos dela, uma ansiedade, um medo que ela tentava esconder. E as visitas noturnas ao quarto do Lucas continuaram. Toda santa noite, sempre depois que eu pegava no sono, Helena se levantava e ia para lá. Ficava horas. Às vezes eu acordava às 4, às 5 da manhã, e ela ainda estava lá. Foi em fevereiro que tomei uma decisão. Precisava descobrir o que estava acontecendo. Não conseguia mais dormir direito, preocupado com Helena, imaginando 1000 possibilidades. Será que ela estava doente e não queria me contar? Será que tinha descoberto algo sobre o passado do Lucas que a estava atormentando? Será que estava tendo problemas psicológicos? Pesquisei na internet e encontrei uma loja que vendia câmeras de segurança pequenas, discretas. Comprei uma e esperei pela oportunidade certa para instalá-la no quarto do Lucas. A oportunidade veio numa tarde em que Helena foi ao supermercado. Instalei a câmera em cima do guarda-roupa, escondida atrás de alguns livros, com o ângulo apontado para a cama e a maior parte do quarto. A câmera tinha uma função de gravação noturna
e enviava as imagens diretamente para um aplicativo no meu celular. Configurei tudo seguindo as instruções do manual. Meu coração batia forte enquanto fazia isso. Sentia como se estivesse traindo a confiança de Helena, invadindo sua privacidade. Mas, ao mesmo tempo, precisava saber. Precisava entender o que estava acontecendo. Naquela noite, fui para a cama mais cedo que o normal, dizendo a Helena que estava cansado. Ela ficou na sala assistindo televisão por mais 1 hora. Fingi que estava dormindo quando ela entrou no quarto. Ouvi quando ela se deitou ao meu lado. Ouvi sua respiração ficando mais regular. Depois de uns 20 minutos, senti quando ela se levantou da cama. Mantive os olhos fechados, respirando de forma regular para parecer que estava dormindo. Ouvi seus passos leves saindo do quarto. Esperei mais alguns minutos, depois peguei meu celular debaixo do travesseiro e abri o aplicativo da câmera. A imagem estava perfeita, mesmo com pouca luz. E lá estava Helena entrando no quarto do Lucas. Meu coração acelerou. O que ela ia fazer? Por que estava lá de novo? Observei pela tela do celular enquanto Helena acendia o abajur da mesa de cabeceira. Ela foi até o armário e abriu uma das gavetas de cima. Tirou de lá um caderno velho, daqueles cadernos universitários de capa dura. Sentou na cama e começou a folhear o caderno. Pela câmera não conseguia ver exatamente o que estava escrito, mas via que Helena lia com atenção, passando os dedos pelas páginas. De repente, ela começou a chorar. Não era um choro baixinho, discreto. Era um choro profundo, dolorido. O tipo de choro de quem está carregando um peso enorme. Fiquei observando por quase 1 hora. Helena continuou lendo o caderno, chorando. Às vezes falando sozinha em voz tão baixa que não dava para ouvir pelo celular. Depois de um tempo, ela fechou o caderno, guardou de volta na gaveta e ficou apenas sentada ali, com as mãos no rosto, os ombros tremendo com o choro. Não aguentei mais ficar apenas observando. Levantei da cama e fui até o quarto do Lucas. Quando entrei, Helena deu um pulo, enxugando rapidamente as lágrimas. "Mauro, o que você está fazendo acordado?" Sua voz estava trêmula, os olhos vermelhos e inchados. "A pergunta é o que você está fazendo aqui, Helena. Toda santa noite você vem para este quarto. Eu não sou idiota, sei que tem algo acontecendo. E agora vou descobrir o que é." Caminhei até o armário e abri a gaveta que tinha visto ela mexer. Peguei o caderno. "Não, Mauro, por favor." Helena tentou tirar o caderno das minhas mãos, mas eu me afastei. "O que tem nesse caderno que é tão importante? O que você está escondendo de mim?" Abri na primeira página e vi a letra do Lucas, uma letra jovem de adolescente. Era um diário. Helena começou a chorar de novo, dessa vez mais alto. "Por favor, Mauro, não leia. Não é para você ver. Prometi para mim mesma que isso ia ficar guardado para sempre. Mas eu já estava lendo. E o que li me fez o mundo girar. A primeira entrada do diário era de julho de 2006. Lucas tinha 16 anos na época. Hoje tentei contar para a mamãe, mas não consegui. Como dizer para sua própria mãe que você quer morrer? Que todo dia é uma luta só para levantar da cama? Ela já tem tantas preocupações. Não quero ser mais uma. Continuei lendo página após página. Eram relatos dolorosos de um adolescente em sofrimento profundo. Lucas descrevia seus pensamentos suicidas, suas tentativas de parecer normal quando por dentro estava se despedaçando, seu medo de decepcionar a família. Havia desenhos nas margens, desenhos sombrios de figuras sem rosto, de tempestades, de abismos. Agosto de 2006. Pesquisei hoje na internet sobre formas de morrer sem dor. Encontrei várias. Guardei as informações. Talvez em breve eu precise delas. Não aguento mais fingir que está tudo bem. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Como eu não tinha percebido. Como tinha sido tão cego para o sofrimento do meu próprio filho. E Helena, ela tinha encontrado esse diário. Quando? Quando você descobriu isso? Perguntei com a voz embargada. Helena se sentou na cama, derrotada. Em outubro do ano passado. Estava fazendo uma limpeza no armário e encontrei o caderno no fundo da gaveta, embaixo de um monte de papéis velhos. Li tudo num dia.
E desde então não consigo parar de pensar nisso, de voltar aqui e ler de novo. Por que você não me contou? Por que não conversou comigo sobre isso? Sentei ao lado dela na cama, ainda segurando o caderno. Helena olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Helena, nós dois falhamos. Eu também não percebi. Mas o Lucas ficou bem, está bem agora. Ele superou tudo aquilo, construiu uma vida, tem uma família. Por que você está se torturando com isso agora, anos depois? Peguei a mão dela, apertando com carinho. Ela respirou fundo, tentando controlar o choro. Porque, quando encontrei esse diário, percebi quantas coisas eu não sabia sobre meu próprio filho. Quantas noites ele passou em agonia neste quarto enquanto eu dormia tranquila no quarto ao lado. Quantas vezes ele pediu ajuda nas entrelinhas e eu não ouvi. E aí comecei a me perguntar: será que estou fazendo a mesma coisa com outras pessoas da família? Será que estou sendo cega de novo? Então você vem aqui toda noite para ler o diário? Para se punir? Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Helena assentiu, envergonhada. Eu sei que é doentio. Eu sei que não faz sentido. Mas me sinto responsável por todo aquele sofrimento. Se eu tivesse prestado mais atenção, conversado mais com ele, talvez ele não tivesse chegado àquele ponto. Abracei minha esposa com força. Helena, você foi e é uma mãe maravilhosa. Nós dois fizemos o melhor que pudemos com o conhecimento que tínhamos na época. Depressão é uma doença silenciosa. Ela se esconde muito bem. Não foi culpa sua. Não foi culpa minha. O importante é que quando descobrimos, nós o apoiamos. E olha onde ele está hoje. Feliz, casado, pai do Gabriel. Helena se agarrou a mim, chorando no meu ombro. Mas e se acontecer de novo? E se ele tiver uma recaída e eu não perceber? E se o Gabriel, quando crescer, tiver os mesmos problemas? Eu não vou conseguir suportar passar por isso de novo, Mauro. Tenho tanto medo. Ficamos sentados naquela cama por horas, conversando sobre nossos medos, nossas culpas, nossos arrependimentos. Helena me contou que tinha desenvolvido ansiedade desde que encontrou o diário, que acordava de madrugada com o coração acelerado, preocupada com todo mundo. Explicou que vinha para aquele quarto porque, de alguma forma doentia, sentia que precisava reviver aquele sofrimento para não esquecer, para não relaxar de novo. Você precisa de ajuda profissional, Helena. Isso que você está fazendo não é saudável. Está se machucando, se martirizando por algo que já passou. Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Amanhã mesmo vamos marcar uma consulta com um psicólogo. Você vai falar sobre tudo isso. Vai aprender a lidar com essa culpa que não faz sentido. Na manhã seguinte, assim que acordamos, liguei para Lucas. Contei sobre o diário, sobre como a mãe dele tinha encontrado e como estava se torturando com aquilo. Do outro lado da linha, ouvi meu filho suspirar fundo. Pai, eu nem lembrava mais desse diário. Foi numa fase muito ruim da minha vida, mas aquilo ficou no passado. Diga para a mãe que eu estou bem, que sou feliz, que ela não precisa carregar essa culpa. Lucas veio nos visitar naquela mesma tarde. Sentou com Helena na sala e conversaram por mais de 2 horas. Ele contou como o tratamento tinha funcionado, como tinha aprendido a lidar com a depressão, como hoje conseguia identificar os sinais de piora e buscar ajuda antes que ficasse grave. Mãe, vocês foram os melhores pais que eu poderia ter. Me deram apoio, amor, compreensão. Sem vocês, eu não teria conseguido. Helena chorou muito naquela conversa, mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de perdão próprio começando a acontecer. Lucas abraçou a mãe e disse: Eu te amo, mãe. E você precisa parar de se punir. Precisamos viver o presente, curtir o Gabriel crescendo, aproveitar nossa família. O passado doloroso já foi. Ficou para trás. Nos dias seguintes, marquei uma consulta para Helena com uma psicóloga que uma amiga tinha recomendado. Ela começou a fazer terapia 2 vezes por semana. Aos poucos, foi entendendo que sua reação ao encontrar o diário era uma forma de ansiedade, que ela tinha desenvolvido um comportamento compulsivo de verificação, tentando controlar algo que estava fora de seu controle.
As idas noturnas ao quarto do Lucas diminuíram gradualmente. Algumas noites ela ainda se levantava, mas eu a encontrava na cozinha tomando um chá, ou na varanda olhando as estrelas, não mais naquele quarto lendo aquele diário. Depois de um mês de terapia, Helena me chamou para uma conversa. Mauro, acho que devemos fazer algo com aquele diário. Não é saudável mantê-lo guardado ali. É como guardar uma ferida aberta. Concordei com ela. Chamamos Lucas de novo, e juntos os três, decidimos o que fazer. Lucas pegou o caderno, leu alguns trechos e disse: "Esse garoto que escreveu isso não existe mais. Eu cresci, me curei, mudei. Não preciso mais disso." Fizemos uma pequena cerimônia simbólica no quintal de casa. Apenas nós três. Lucas rasgou as páginas do diário uma a uma e jogamos tudo na churrasqueira. Enquanto as páginas queimavam, Helena segurava a mão do filho com uma expressão de paz que eu não via há meses. "Está tudo bem agora, mãe," Lucas disse baixinho. "Podemos seguir em frente." A fumaça subia para o céu de Belo Horizonte, levando embora aquelas palavras dolorosas, aqueles pensamentos sombrios, aquele período difícil de nossas vidas. Não estávamos apagando a memória do que aconteceu, mas estávamos escolhendo não deixar que aquilo nos aprisionasse no passado. Helena continuou a terapia por mais 6 meses. A psicóloga a ajudou a trabalhar não apenas a culpa relacionada ao Lucas, mas também questões mais profundas sobre perfeccionismo, sobre a necessidade de controlar tudo, sobre como lidar com a incerteza da vida. Minha esposa se transformou nesse processo. Ficou mais leve, mais presente, mais capaz de aproveitar os momentos bons sem ficar obcecada com os possíveis problemas futuros. Quanto a mim, aprendi várias lições importantes naqueles meses difíceis. Aprendi que mesmo depois de 40 anos de casamento, ainda podemos não conhecer completamente o coração de quem amamos. Aprendi que todos carregamos medos e culpas secretas que precisam ser expostas à luz para poderem ser curadas. Aprendi que comunicação é fundamental, sempre, em qualquer fase da vida. Também aprendi sobre a força silenciosa do amor familiar. Lucas poderia ter guardado rancor por nosso pai ter sido cegos ao seu sofrimento adolescente. Mas ele escolheu o perdão. Escolheu entender que fizemos o melhor que pudemos. Essa generosidade dele me tocou profundamente e me fez querer ser um pai e avô ainda melhor. Beatriz, quando soube do que tinha acontecido, veio nos visitar e teve uma longa conversa com a mãe. "Mãe, a gente não pode controlar tudo. A vida é incerta e isso às vezes assusta. Mas você não pode viver com medo do que pode acontecer. Tem que viver o que está acontecendo agora." Aos 22 anos, nossa filha caçula mostrava uma sabedoria que me impressionava. Hoje, 3 anos depois daquele episódio difícil, posso dizer que nossa família está mais forte do que nunca. Helena está bem. Faz acompanhamento psicológico ocasional quando sente necessidade, mas não tem mais aquela ansiedade paralisante. Ela voltou a ser a mulher alegre e presente que sempre foi. Lucas está com 34 anos agora, estabelecido na carreira, feliz no casamento, sendo um pai maravilhoso para o Gabriel, que já tem 6 anos. Ele continua fazendo acompanhamento psiquiátrico anual, tomando uma dose baixa de antidepressivo como manutenção, e diz que se sente bem, estável, em paz consigo mesmo. Beatriz se formou em psicologia no ano passado e está fazendo residência em psicologia clínica. Ela diz que a experiência do irmão, e depois a da mãe, a inspiraram a trabalhar especificamente com ansiedade e depressão. "Quero ajudar outras famílias a não passarem pelo que a gente passou, ou pelo menos a passarem de forma menos dolorosa." Ela me explicou. Gabriel, nosso neto, é uma criança alegre e saudável que nos visita quase todo fim de semana. Ele adora quando eu conto histórias da época em que o pai dele era criança, e Helena adora preparar as comidas favoritas dele. O quarto que era do Lucas agora é o quarto do Gabriel quando ele dorme aqui. Ressignificamos aquele espaço com memórias felizes. Quanto a mim, me aposentei oficialmente da oficina no ano passado, aos 57 anos. Passei o negócio para o Júlio, que administra tudo muito bem.
Ainda dou uma passadinha lá de vez em quando, mais para matar a saudade do cheiro de graxa e do barulho das ferramentas do que por necessidade. Minha vida agora é mais calma, mais focada em família e em aproveitar cada momento. Olhando para trás, percebo que aqueles meses em que Helena entrava no quarto do Lucas todas as noites, embora tenham sido angustiantes, acabaram trazendo cura para nossa família. Forçaram conversas que precisavam acontecer, trouxeram à tona sentimentos que estavam enterrados, permitiram que perdoássemos a nós mesmos pelas falhas inevitáveis de ser humano. A câmera que instalei escondida no quarto acabou servindo seu propósito de revelar a verdade, mas não da forma que eu imaginava. Eu temia descobrir alguma traição, algum segredo terrível. Em vez disso, descobri o sofrimento silencioso da minha esposa, sua luta interna com culpa e medo. E isso me permitiu ajudá-la quando ela mais precisava. Aprendi que os segredos, mesmo quando guardados com boas intenções, podem se tornar veneno. Helena guardou sua descoberta do diário e seu sofrimento resultante porque não queria me preocupar, porque tinha vergonha de sua própria fragilidade. Mas segredos crescem no escuro e se tornam monstros. Quando finalmente trouxemos tudo para a luz, os monstros se revelaram menores, mais manejáveis. Hoje, Helena e eu temos um pacto. Não guardamos mais nada um do outro. Se algo está nos incomodando, conversamos. Se temos medo de alguma coisa, compartilhamos. Não significa que todo dia é perfeito, mas significa que não estamos mais sozinhos em nossas ansiedades. Aos 58 e 56 anos, respectivamente, estamos aprendendo novos jeitos de nos comunicar, de estar presentes um para o outro. Com Lucas também mudou nossa forma de nos relacionar. Ele não é mais apenas nosso filho. É um adulto com quem podemos ter conversas profundas sobre vida, saúde mental, criação de filhos. Ele nos conta quando está tendo dias difíceis, quando a ansiedade aperta, quando precisa de apoio. E nós o ouvimos sem julgamento, oferecendo presença e amor. Se eu pudesse dar um conselho para outras famílias, baseado em tudo que vivemos, seria este: prestem atenção. Não apenas nos comportamentos óbvios, mas nas pequenas mudanças, nos silêncios, nos olhares. E quando perceberem que algo está errado, não tenham medo de perguntar, de insistir, de buscar ajuda profissional se necessário. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física, mas ainda carrega tanto estigma em nossa sociedade. Quantas famílias estão passando pelo que nós passamos em silêncio? Quantos pais não percebem o sofrimento dos filhos? Quantos cônjuges guardam dores secretas com medo de serem julgados? Precisamos falar mais sobre isso, normalizar a busca por ajuda, ensinar às próximas gerações que não há vergonha em não estar bem. Quando olho para Helena agora, vejo a mulher forte e resiliente que sempre foi, mas também vejo alguém que passou pelo fogo e saiu transformada. Ela não tem mais medo de admitir suas vulnerabilidades, não se martiriza mais por não ser perfeita. E nosso casamento, que já era sólido depois de 40 anos, ficou ainda mais profundo. Lucas me disse algo há alguns meses que guardei no coração. Pai, obrigado por não ter desistido de descobrir o que estava acontecendo com a mãe. Você poderia ter ignorado os sinais, poderia ter deixado ela se consumir naquela ansiedade. Mas você prestou atenção. Você se importou o suficiente para agir. Isso salvou ela e, de certa forma, salvou nossa família inteira. Então, meu povo, essa é minha história. A história de como minha esposa entrava no quarto do nosso filho todas as noites e de como uma câmera escondida revelou não uma traição, mas uma dor profunda que precisava ser curada. Foi um dos períodos mais difíceis que enfrentamos como casal, mas também um dos mais transformadores. Se esta história tocou seu coração, se fez você pensar um pouco sobre sua própria família, por favor deixe um like aqui para alegrar este senhor de 58 anos. Inscreva-se no canal agora, para não perder as próximas histórias que vou contar com todo carinho. E me diga nos comentários, de onde você está assistindo este vídeo? Que horas são aí? Você já passou por algo parecido na sua família? Como lidou com isso?
Fico muito feliz de saber quem está do outro lado me ouvindo. Em que canto deste Brasil enorme vocês estão? Em que momento do dia tiraram um tempinho para escutar a história deste mineiro que aprendeu, aos 58 anos, que nunca é tarde para entender melhor as pessoas que amamos? Um forte abraço para todos e até a próxima história.